Oiê! Esse é o primeiro vídeo desse canal, espero que o primeiro de muitos. A minha missão aqui nessa terra é, com certeza, levar movimento para o máximo de pessoas que eu conseguir. Seja bem-vinda ao canal Uma Vida em Movimento. Eu sou Thaís Macedo, personal trainer e uma completa apaixonada pelo movimento. Eu comecei a série Uma Vida em Movimento no meu Instagram. Mas eu comecei a perceber que isso conectava outras pessoas, que eu conseguia de fato levar para as pessoas o que é movimento para mim quando eu criei essa série. Por isso eu decidi trazer para cá um espaço onde nós iremos falar sobre tudo na vida, mas levando para o movimento. E você vai entender por que eu costumo dizer movimento é vida. Eu comecei a cursar educação física simplesmente porque eu fiquei apaixonada por uma academia. Mas quando eu entrei nesse universo, foi algo assim indescritível. Eu realmente comecei a me apaixonar pelo processo, eu comecei a me apaixonar pela profissão. Mas quando eu comecei a, de fato, ver o movimento de frente, ou seja, estudar sobre o movimento, o que vinha na minha cabeça era: por quê? Por quê? Porque todas as pessoas não estão fazendo isso nesse momento. O movimento, ele muda completamente a sua vida. Ele mudou a minha vida diversas vezes. Você vai entender por aqui o que eu quero dizer quando eu falo que o movimento, ele mudou a minha vida. Eu sei que muitas vezes, e principalmente quando uma personal trainer vem te falar sobre movimento, você leva isso diretamente a algum esporte, a alguma prática esportiva ou qualquer coisa que fale sobre exercício físico. Mas o que eu quero te trazer é muito mais do que isso. E sim o que você pode aprender com o exercício físico e levar para a sua vida. Levar para a sua vida de modo que você consiga realizar grandes sonhos, assim como eu realizei através do movimento. O meu intuito é te abraçar com o movimento, sabe? Aquele abraço assim gostoso e não aquela obrigação. Você tem que treinar, você tem que isso. Se você não treinar... Não. Eu quero te mostrar o porquê que você pode começar a treinar. Eu quero te mostrar o porquê você pode começar a se movimentar e realizar todos os seus sonhos. Ah, Thais, mas o meu sonho é, sei lá, um emprego tal. O meu sonho, na verdade, é me mudar para o lugar tal. Você precisa se movimentar para isso, acredite. E a partir do momento que você entende isso, que você leva isso para a vida, você começa a ver o movimento de outra forma. Quando você me diz que quer conquistar um sonho, eu tenho que te lembrar que você precisa se movimentar para conquistar esse sonho. E é por isso que eu sou tão apaixonada pelo movimento, porque ele muda a sua vida. E quando você consegue levar esse sentimento, quando você consegue levar essa intencionalidade para os treinos, a chave muda. Você olha o movimento de uma forma muito diferente. Você começa a, de fato, treinar com intencionalidade. E é isso que muda a sua vida. Sabe? Muitas vezes você vai ali para academia, puxa um ferro, pega um peso, e aí você vai embora. Ah, eu só queria vir aqui na academia e pegar esse peso para chegar no corpo tal. E era isso. Agora, quando você vai para academia com a intencionalidade de mudar a sua vida, você aumenta a sua carga e você fala: uau, eu estou mais resistente. Se eu estou mais resistente na academia, eu estou mais resistente para a vida, tá? Não esquece disso. E aí você tá ali no meio do seu treino, você tá um pouco cansado, aí você descansa, senta, bebe uma água, e aí você pensa: uau, se eu estava cansado, eu só sentei, bebi uma água e consegui terminar a minha série, eu também posso fazer isso para a vida. Então, muitas vezes, a gente está indo ali para aquele ambiente de forma obrigatória e não está conseguindo olhar para tudo que o movimento está te ensinando sobre você mesmo. Se movimentar com intencionalidade é também entender que é um momento onde você está se conhecendo. E esse autoconhecimento te faz conquistar objetivos que você ainda acha impossível de realizar. E eu tô aqui para te dizer que eles são plenamente possíveis. E eu quero te contar uma história. Quando eu criei a série Uma Vida em Movimento, eu criei porque eu estava no fundo do poço, para te falar a verdade. Eu tinha passado por um relacionamento, que eu nem sei se eu posso chamar de relacionamento, muito conturbado, que me deixou
drasticamente mal comigo mesma. Eu tive crises de ansiedade, eu passei semanas chorando, eu realmente cheguei a um ponto onde eu não me reconhecia. E além disso, eu tive uma baita queda com uma parceira de profissão. E aquilo me colocou num lugar onde eu pensava: "Caramba, mas eu tô sempre me movimentando e eu não chego a lugar nenhum?". E eu comecei a questionar muitas coisas. E aí, ao me questionar e ao questionar as coisas, eu comecei a entender: "Caramba, mas eu não estou usando o movimento com intencionalidade, na verdade eu estou reclamando. Eu estou aqui neste momento e neste lugar para quê? Por quê?". Quando você começa a se questionar, quando você começa a tentar entender, mas de uma forma onde você não está só reclamando, está se permitindo entender o porquê das coisas, se colocando no lugar de receber aquilo que é para ser seu, você começa a de fato viver. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a me movimentar, eu comecei a falar: bom, se isso aqui não deu certo, é porque não era para dar certo. Mas o que que eu posso fazer a partir disso para fazer as coisas darem certo? E eu comecei a me movimentar pelos meus maiores sonhos, e um deles era viajar sozinha. Eu nunca vou esquecer que foi muito difícil. Foi muito difícil, primeiro porque eu sempre achei que eu precisava de alguém, principalmente para o lugar que eu gostaria de ir. E eu falei: eu vou é nesse lugar aqui sozinha, no lugar onde eu sempre achei que eu precisava de alguém. Não, eu vou aqui, sozinha. E eu comecei a me movimentar para isso. Eu olhava todos os dias o Instagram daquele lugar. Que fotos que eu vou tirar? Onde eu quero ir? O que que eu quero fazer? O que que eu tenho que fazer hoje para chegar aqui nesse lugar? E eu comecei a trabalhar mais, eu comecei a me movimentar mais, eu comecei a criar projetos, a tirar os projetos do papel e me movimentar até que o dia chegou e eu quase não fui. Quase não fui porque muitas coisas deram errado. Porque Deus mexeu em vários pauzinhos para que eu entendesse de fato o porquê que movimento é vida. Nisso, eu já tinha começado a criar a série Uma Vida em Movimento, porque eu precisava mostrar para as pessoas, principalmente essa coisa de começo do ano, ela vem cheia de expectativas, cheia de sonhos, cheio de listas. E eu precisava, naquele momento, usar isso a favor da minha missão. A minha missão é levar movimento para você. É te mostrar que o movimento ele pode mudar a sua vida. Eu sou personal trainer, mas eu acredito fielmente que não é só sobre treinar. Nunca foi. Nunca foi só sobre puxar ferro. É sobre você se reconhecer, você se conhecer e você se movimentar para ser melhor e para chegar aonde você merece estar. Nem sempre o lugar que você merece estar é o que você gostaria de estar. E infelizmente muitas vezes isso é doloroso. E foi exatamente isso que eu senti quando eu cheguei no fundo do poço. E quando eu falo fundo do poço, é porque na minha cabeça, aquele era o fundo do poço. Quando na verdade aquela era a porta que eu estava arrombando para chegar no lugar onde eu merecia estar. E quando eu cheguei lá, no lugar onde era o meu sonho, eu entendi. Eu entendi as respostas de Deus e eu pedi perdão. Perdão por tantas vezes que eu reclamei. Por tantas vezes que eu queria voltar para aquele lugar, sabe? A coisa acontece, você é tirada de onde você não quer ser tirada, e aí você fala: "Eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero me movimentar para voltar". E aí você entende que não dá, você começa a se movimentar para fazer outras coisas, para ocupar sua cabeça, para cumprir a sua missão nessa terra, até que você chega num momento e num dia onde você fala: "Caramba, era exatamente aqui que eu merecia e que eu gostaria de estar". Nem sempre o que você acha que é movimento agora é de fato o movimento que você deve fazer. Nem sempre o que você quer é o que você merece. E criar a série foi o primeiro passo para também mudar em mim o que eu gostaria de levar para as outras pessoas. Sabe quando você começa a se movimentar em prol dos seus objetivos e você fala: "Uau, é só fazer isso? Eu preciso passar para todo mundo. Eu preciso levar essa mensagem, eu preciso mostrar para as pessoas". E eu comecei a falar muito mais sobre o quanto movimento é vida, porque foi ele que me levou para um dos lugares mais bonitos que eu já estive. Foi ele que me levou a realizar um sonho. Foi ele que me levou a aventuras que eu nem consigo descrever, porque foram incríveis. E é por isso que neste canal eu vou falar sobre movimento. E eu quero te levar a pensar e a enxergar o movimento de uma forma bem diferente. Hoje eu vim gravar num lugar bem diferente mesmo.
E pra você ter ideia, uma coisa deu muito errado no meu dia hoje. E aí a minha mãe me falou assim: "Thaís, não era pra você começar o dia fazendo o que você gostaria de fazer". Eu fiquei um pouco bolada, porque literalmente era algo que eu gostaria de ter feito. Principalmente porque não era pra mim, era pra outra pessoa. Mas isso me levou a um ponto. Muitas vezes a gente se movimenta tanto pelos outros e esquece de se movimentar por nós. Eu coloquei uma meta na minha vida onde não importa se eu atingir uma pessoa, eu estou satisfeita. Trabalhar com as redes sociais é muito solitário às vezes, sabe? E difícil também. Porque você espera que vai ter um retorno grande, você espera que pessoas vão comentar, você espera, você cria uma expectativa. Gente, vocês vão perceber que eu sou assim, eu não consigo ficar quieta. E aí, por você esperar, muitas vezes você se frustra. E aí, desde o começo do ano, eu percebi que eu tinha parado de fazer aquilo que eu gosto de fazer. Eu gosto de estar aqui falando com você. E eu tinha parado de fazer isso justamente por conta dessa expectativa. E eu coloquei na minha cabeça, desde o começo do ano, se eu conseguir mudar uma vida que seja, eu estou satisfeita. E é por isso que eu sou muito grata por ter alcançado tantas vidas, falando algo que não é só sobre treino, falando algo muito mais do que o certo e errado de um exercício. E é isso que eu quero levar pra você. E é isso que eu vim trazer nesse vídeo. E é isso que vai ter nesse canal. Beijo!